das circunstâncias que iria enfrentar à frente, ele disse: mestre, contigo eu irei até a morte. Porém o Senhor disse para Pedro: Pedro, esta noite não cantarás o galo enquanto tu negarás-me 3 vezes. E a Bíblia nos relata, meus amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, que na mesma noite o Senhor Jesus, sendo preso e sendo interrogado perto de Pilatos, como se fosse um criminoso, como se fosse um marginal, um ladrão, um assassino, a Bíblia nos fala que Pedro estava seguindo um mestre de longe. Ele escondia-se e não estava à mostra, porque não queria estar apercebido ali, para que alguém não viesse ver juntamente com o mestre, e estava com medo também de morrer com o mestre. Haja visto que antes ele disse que iria com o mestre até a morte, mas o Senhor estava enfrentando aquele momento cruel que só ele tinha que passar. Eu lembro-me da palavra do Senhor, que disse que só Maria e só João é que estava ao pé da cruz, ao pé do Calvário, quando o meu querido Jesus foi crucificado. Pedro, então, nesse momento daquele momento em que Jesus estava sendo condenado, estava distante, conversando com as pessoas, e uma das mulheres reconheceu aquele homem e disse: és tu aquele que estava com Jesus, o Nazareno? E ele disse: não, eu não conheço ele. E ele negou pela primeira vez o nosso querido Senhor. E estava Pedro novamente se aquentando numa fogueira, e passou outra pessoa e disse: olha, você parece com um daqueles discípulos de Jesus. E ele disse: não sou, eu não conheço este homem. E quando, meus amados, já era madrugada, e naquela madrugada era uma madrugada terrível para Pedro, porque jamais ele imaginaria que ele iria negar o teu mestre, porque ele tinha na sua mente que ele iria com Cristo até a morte. Mas abro parênteses para dizer, meus amados, que muitas das vezes na nossa vida nós fazemos um propósito, um juramento, uma promessa de ser mais fiel, de ser melhor no que fazemos, de ser um crente melhor, de ser um esposo melhor, de ser alguém melhor na nossa vida, e até mesmo não conseguimos cumprir. Deus sabe de tudo isso. Pedro estava enfrentando uma das horas mais difíceis da sua vida, aleluia. E quando de repente, pela terceira vez, surge uma pessoa para perguntar para Pedro: olha, você é um daqueles homens que seguiu o mestre, a Jesus Cristo Nazareno? Ele disse: não, eu não conheço este homem, mas a tua fala denuncia que você é um deles, você fala igual um deles, aleluia. Quantas vezes queremos esconder alguma coisa, quantas pessoas, meus amados, que no trabalho até mesmo não quer se expor, não quer se identificar, aleluia, mas tem alguém lá dentro da empresa querendo uma oração tua, querendo uma palavra tua, e muitas das vezes, às vezes nós nos colocamos numa posição de Pedro, não queremos identificar, não queremos mostrar que somos servos do mestre, e estamos negando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus amados, quando que a resposta de Pedro poderia ser: sim, eu acompanhei Jesus, eu vi Jesus morrer, eu vi Jesus ressuscitar Lázaro, eu vi Jesus ressuscitar a filha de Jairo, eu vi Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim e testemunhar dos milagres que ele veio fazer. O que é que ele foi dizer? Eu não conheço este homem. Querido, o que é que nós e a nossa geração está fazendo nos dias atuais? Estão como Pedro, muitas das vezes negando o mestre. Como é negar o mestre, irmão Elielson? Muitas das vezes com as nossas obras estamos fazendo, muitas das vezes também como fez Judas Iscariote. Não bastasse negar, como Pedro está traindo o nosso mestre Jesus Cristo com as obras. Muito bem, neste momento não vou para esse lado, mas o que eu quero dizer, querido, que quando Pedro nega pela terceira vez, o nosso Senhor sabia a hora que ele faria esta negação. Ele ia negar por
galo canta, e quando o galo canta, meu querido, está anunciando que Pedro negou pela terceira vez. Talvez o galinho nem ia cantar naquela hora. Acompanhe meu raciocínio. Talvez o galinho estava longe naquela hora, mas Jesus foi trazendo aquele galo mais para próximo, foi trazendo mais pertinho, e conversando com ele, disse: agora é a sua hora. Eu vou usar você só esse minutinho, porque eu preciso de você como um sinal na vida de Pedro. E Pedro, quando ouviu o cântico do galinho pela primeira vez naquela madrugada, ele abaixa a sua cabeça e começa a chorar de uma maneira que ninguém o consolava. Talvez eu imagine aqui que muitas pessoas passou perto dele e estavam dizendo: como pode? Agora há pouco estava negando Jesus, agora já vejo ele chorando, pedindo perdão. Eu não estou entendendo, acho que ele era um deles mesmo. E a Bíblia fala, meu querido, que Pedro, a partir daquele momento, ficou com o coração quebrantado, e o arrependimento bateu forte no coração dele, e ele não queria mais nada na vida a não ser chorar e se humilhar diante do Senhor. A Bíblia nos relata que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús, e a Bíblia também nos fala que ele apareceu para Maria e as outras mulheres. E também neste momento, nesse meio de tempo, Pedro, ele começou a olhar para si e ver que ele já não era mais digno de ser alguém no ministério de Cristo, porque ele viu que ele negou o mestre. Então ele se colocou numa posição mais baixa, olhando para si mesmo, dizendo: eu não sou o homem ideal para esse ministério, eu não sou o homem ideal para seguir a Cristo, porque eu falhei no meu ministério, eu não tenho mais capacidade nenhuma. Quem sabe eu estou pregando para homens e mulheres aqui que está dizendo dessa maneira: Senhor, como é que pode, Senhor, que eu vou conseguir manter a minha fé e continuar nessa jornada ou no meu ministério de pregação e de louvor, sendo que eu tenho um deslize, eu não mereço mais, eu não tenho mais nenhuma convicção na minha vida que eu vou me levantar. E Pedro estava dessa maneira, e a Bíblia nos relata que Pedro olhou para as traias de pesca e disse: agora não resta mais nada para mim, Jesus não me quer mais, Jesus não quer nem saber de mim mais, eu não sirvo para nada, o que resta agora é voltar à velha profissão que eu tinha antes. A Bíblia nos relata que Pedro pegou as traias de pesca e disse: para mim não dá mais, para mim já não tem mais jeito, eu neguei o mestre. Sabe quando você faz alguma coisa tão grande, tão terrível, um pecado, sabe, um pecadão mesmo, quando você fala não tem jeito, eu estou perdido mesmo. Pedro estava assim. Pedro disse: eu não mereço mais nada, eu neguei o mestre, eu neguei o mestre. Agora imagina Pedro pegando aquela rede, pegando tudo que pertencia às traias de pesca e descendo para o barquinho em direção ao mar da Galileia, quem sabe. E atrás dele iam os discípulos do mestre dizendo: Pedro, o que é que você vai fazer? Ele disse: eu vou voltar a ser pescador de peixe. Eu sei que um dia o mestre chegou até a mim e tirou eu do rio. Mandou eu vir para ele para fazer pescador de homem, mas eu vi que não dá não. Eu fui fraco demais, eu prometi que eu ia estar com ele, mas não consegui. Eu falei que iria até a morte, mas eu neguei ele. Ele não quer saber mais de mim. Os discípulos disseram: se você vai para a pesca, eu também vou. Eu imagino que Tiago e todos os demais diziam: Pedro, se tu volta para a pesca, eu volto também. E todos vão indo para a pesca, e eles começam a jogar a rede no mar, não pega nada. Porque quando Deus não quer que alguém se dá bem numa profissão, porque ele tem um chamado missionário, essa pessoa nunca se dá bem na sua profissão, porque Deus quer ele para a obra missionária. Aleluia. Eu estou falando com pessoas aqui que muitas das vezes já tentou de todo jeito, tentou ir para lá e para cá, mudar de cidade, mudar de estado, está pensando até mudar de país, para ver se dá jeito na vida. Meu irmão, se tu tem um chamado para a obra de Deus, meu amigo, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, a partir de agora assuma um compromisso com a obra de Deus, porque é aqui que Deus quer você, meu irmão, é aqui que Deus quer você. Pedro estava pescando, ele estava no meio do mar, em cima do barquinho, relembrando a sua velha profissão. Quem sabe o coração de Pedro nunca se alegrava, mas ele começou a lembrar: oh
glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Sabe que já está vindo agora e ficou olhando para o mar. Aquela calmaria, porque nenhum peixe se movia nas águas, porque Deus não estava querendo que ele pescasse. E bate uma brisa mansa no teu rosto. Parece que eu vejo Pedro lembrando de tudo que aconteceu na sua vida. Parece que eu vejo Pedro olhando de longe o mestre sendo crucificado. Não teve coragem de chegar no pé da cruz. Ele olhava João, ele olhava Maria, mas ele não tinha coragem de ir lá. Os outros discípulos fugiram, foram embora. Parece que eu vejo que Pedro também sentia a agonia que Cristo sentiu. Quando Cristo do alto da cruz do Calvário, olhando para baixo, para aquela humanidade grata. Quando Cristo olhando para baixo via aquelas crianças influenciadas pelos seus pais, dizendo: crucifica ele, mata ele. Aqueles homens doutores da lei gritando: tu salvou tantas pessoas, porque não desce da cruz e não salva a ti mesmo? Em um estado de meditação profunda, eu chego a uma conclusão: que o meu mestre na cruz do Calvário, olhando lá do alto, ele via alguém ali que ele mesmo curou, que ele mesmo fez andar, que ele mesmo curou da lepra, que ele ressuscitou. Agora essa pessoa está dizendo: você merece ser crucificado, você merece morrer. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E Pedro, meditando em tudo que aconteceu, no terremoto que se deu quando o mestre morreu,